Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre linhas de Bíblias, né? São linhas de tradução que eu identifico. Geralmente, quando eu defino uma linha, é porque existem diversas traduções naquele meio, né? Que retratam, de certa forma, variantes da mesma tradução, tá? O que não ocorre muito no meio católico, né? Por isso que não existe uma linha católica aqui, né? Desculpa o barulho aí, mas está tendo obras aqui no local que eu moro. Então, essas variantes textuais de uma mesma tradução ocorrem mais em Bíblias protestantes do que Bíblias católicas, né? Por exemplo, a Bíblia católica pastoral é sempre pastoral, não existe umas 10 Bíblias da pastoral, tá? Então, isso ocorre muito no meio evangélico e por causa disso é que a gente fez essa definição de linhas, né, de tradução. Entre essas linhas de tradução existe a linha Almeida. Essa linha Almeida retrata todas as Bíblias traduzidas em português atribuídas a João Ferreira de Almeida, né? No caso, temos as Bíblias listadas aqui, né? Que são a tradução original de João Ferreira de Almeida, que ocorreu em 1681, né? O Antigo Testamento ele começou a fazer, mas só foi concluído após a morte dele, em 1753. Depois disso, visando corrigir alguns erros da tradução dele, né, surgiu a Almeida Revista e Corrigida por volta de 1819, né? Então ela foi feita para corrigir a tradução de Almeida e também atualizar a linguagem para uma linguagem mais moderna. Quase mais de 100 anos depois, 130 anos aproximadamente, 140 anos, surgiu a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, né? Com atualização linguística, mantendo a fidelidade ao texto original. E com isso já é a terceira tradução atribuída a Almeida. Não contente, por volta dos anos 90, surgiu em 1990 a Almeida, Almeida Edição Contemporânea, né? E surgiu em 1894 a Almeida Revista e Corrigida, quarta edição, né? Que antecedeu a Arc de 1819, né? E ainda em uso em alguns grupos, especialmente Portugal. A Almeida Contemporânea veio para atualizar uma linguagem ser compreensível a leitores modernos e mantendo uma fidelidade ao texto original. Geralmente a gente vê essa Bíblia contemporânea, Almeida Contemporânea, na Thompson, né? E depois disso surgiu a Almeida Século XXI, por volta de 1993, que a tradução foi retomada agora pelo Luiz Saião, né? Numa edição por volta de 2010. Ela é uma descrição, a descrição dela é que é uma Bíblia moderna, né? E atualizada preservando a precisão e a beleza literária do texto Almeida. Ou seja, ela é um pouco parecida com a NTLH, né? Mas ela não é a NTLH, ela é mais voltada para a visão do Almeida. Em 94 surgiu a Almeida Corrigida Fiel, né, que mantém a linguagem mais próxima da utilizada no século XVII, sem modernizações. A única coisa que eles atualizam é só a questão da gramática mesmo, né, mas mantém essa Bíblia com a tradução mais antiga, né? Por volta de 1998 surgiu a Almeida Edição Contemporânea, né? A edição contemporânea de Almeida, ECA.
né? Atualização linguística com foco na clareza e compreensão moderna. Em 2007 surgiu a revisada de acordo com o texto bizantino, Almeida Revisada, com a primeira edição completa em 2007, baseada no texto bizantino, né? E antes dessa, teve a MTHG, que é uma edição completa, né? Que surgiu por volta dos anos 90, a famosa MTHG, 80, 90 mais ou menos. E ela procura refletir o seguinte: ela traduziu diversos originais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e ali ela fez uma adaptação linguística para pegar os melhores textos, né? Onde ele ficou mais bem traduzido, ela pegou ali e montou a Bíblia mais ou menos assim. Nós temos também a Nova Almeida Atualizada, que surgiu em 2017, baseada na Revista Atualizada, e um ano antes a versão fácil de ler, que é uma versão com linguagem simplificada e de fácil compreensão, né? Visando alcançar um público mais amplo. Então, assim, as Bíblias Almeida, todas elas mantêm um padrão de tradução de João Ferreira de Almeida, baseada lá na primeira versão, por volta de 1681, né? Então, eles se baseiam muito naquilo, embora façam consultas aos textos originais. Só que a Bíblia Almeida, né, cada Bíblia aqui, são 12 versões que eu apresentei, cada versão é adotada por um grupo. Por exemplo, a Almeida Revista Atualizada é adotada mais por um grupo reformado. A Revista e Corrigida para um grupo mais pentecostal. As outras são adotadas por grupos ecléticos, que não se importam muito com questão de tradução, certo? Porém, as principais traduções são ARA, ARC e ACF, né? E a ACF é adotada por grupos batistas, de visão tradicional, porque tem o batista tradicional, o batista reformado e o batista pentecostal, né? E a ACF é adotada por grupos batistas tradicionais, derivados lá dos anabatistas da época da Reforma. Então, a ACF é uma Bíblia que procura uma fidelidade de texto em relação ao texto original, né? Como a gente já falou sobre traduções aqui, vou pegar aqui, ó. A tradução da ACF é a tradução de equivalência formal, que respeita a gramática da língua de origem, né? Já da ARA, né, é a tradução de equivalência dinâmica, né? Então, o que acontece? A gente trabalha uma questão aqui que a ARC e a ACF procuram ser traduções muito mais precisas em relação à língua original. E a ARA já não é uma tradução precisa, que ela leva em consideração a gramática do português, né? Embora aqui está escrito que mantém a fidelidade no texto original, mas ela mantém essa fidelidade, mas observa a nossa gramática. Ou seja, ela vai traduzir uma expressão lá, ela traduz a expressão. Porém, ela coloca na ordem da nossa gramática. E às vezes a ACF e a ARC, elas observam muito a questão da gramática do hebraico. Por isso parece conter alguns erros em português. Mas não são erros, é porque leva em questão a gramática da língua de origem, enquanto a ARA leva em questão a gramática da língua receptora, que no caso é o português, certo? Então, assim, desculpe, essas Bíblias, elas são consideradas uma tradução
né? E na verdade, dentro da tradução Almeida, todas elas são definidas como versões, né? Porque a diferença de tradução para versão, aqui no caso, seria que a tradução é a tradução de João Ferreira de Almeida. E dentro dessa tradução, a gente tem as versões, né? A ARA, ARC, a CF, MTHG, século XXI, AR, né? A EC, que é a Almeida Edição Contemporânea, NA, são versões da Bíblia Almeida, de uma tradução que ocorreu há mais de 400 anos, né? Então, todas essas aqui são versões da Bíblia Almeida, tá? Somente a Almeida tem a maior quantidade de versões em português, o que não ocorre com as outras traduções. Por exemplo, quando eu falar da linha N ou nova aqui, vou falar da NAA, NVT, NVI e NTLH. Tem 4 versões e uma delas ainda é uma versão Almeida, né? Ou seja, todo esse contexto aqui dessas Bíblias, elas vão apresentar, né, mais de 2 versões, né? Tem a versão da King James, né, a linha King James, que é a KJA e a BKJ, né? Então, no mínimo vai ter 2 versões da mesma Bíblia, né, para poder ser considerado uma linha. Já nas Bíblias católicas não ocorre isso, né? Existe a Jerusalém, Ave Maria, Pastoral, existe a Bíblia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou seja, elas não têm uma linha ali com dezenas de variações. Todas elas são suas próprias originais, né? Então, o que acontece nas Bíblias católicas é uma edição posterior e uma correção em relação à anterior. Mas elas não são uma tradução nova. Por exemplo, a Pastoral e a Nova Pastoral são a mesma Bíblia. A diferença é que a Pastoral já está saindo de linha e a Nova Pastoral está entrando no lugar. E essa Nova Pastoral está sendo adotada por grupos catequéticos e tal. Então, é um momento de transição. Daqui a pouco não existe mais a Bíblia Pastoral nas lojas para vender. E isso é o que ocorre com as Bíblias católicas, né? Ou às vezes ela muda de uma editora e ali ela cria uma nova variação da tradução, mas continua obedecendo aquele princípio. Já na Almeida, cada tradução aqui, né, ela é independente da outra. Então a ARA não depende da ARC, não depende da CF, não depende de nenhuma outra. E cada tradução é diferente. Ah, mas e a NAA? A NAA foi só baseada, mas ela é uma tradução completamente diferente da ARA, né? Então, essas Bíblias de Almeida já existem cerca de 12 versões só no Brasil, né? E existem algumas dessas versões que nem são aceitas em países lusófonos, porque eles não consideram. Então, em países lusófonos entra somente a ARC, a ARA e a CF. As demais não são aceitas, somente aqui no Brasil. E o Brasil, entre os países lusófonos, é o maior produtor de Bíblia no mundo, entre todos os países falantes de português, né? É o maior produtor de Bíblias no mundo, ou seja, a gente exporta para outros lugares. E com essa exportação, tem que atender os critérios do país lá, que só aceita basicamente essas 3 versões. Muito raramente aceita as outras, né? Então, seriam essas as informações da linha Almeida hoje, tá certo? Um grande abraço a todos
Shalom. Se inscrevam no canal, curta, compartilhe aí nas redes sociais, tá? Quem quiser contribuir com o canal, pode fazer por meio da chave Pix aqui no final do vídeo ou aqui na descrição embaixo, tá bem? Um grande abraço a todos. Shalom.